Então, pessoal, a gente vai continuar aqui com o assunto. No caso, agora a gente vai trabalhar com as frações geratriz. O que é uma fração geratriz? Uma fração geratriz, pessoal, é a fração que representa um número decimal, tá certo? Então, esse assunto está dentro do conjunto do assunto sobre o conjunto dos números racionais, certo? Todo racional ele pode ser representado na forma de uma fração. Então, todos os decimais periódicos e exatos também podem ser representados por uma fração. E aqui a gente vai saber como calcular essas frações, ou quer dizer, como encontrar essas frações geratrizes para esses números dados. Então, tem três tipos de decimais, pessoal. Tem o decimal exato. Veja aqui que esse decimal exato, ele tem um número finito de casas decimais. Aqui tem duas casas decimais. Tem a dízima periódica simples. O que é a dízima periódica simples, pessoal? A dízima periódica simples, pessoal, é a dízima com infinitas casas decimais, onde todas fazem parte do período de repetição. Nesse caso aqui, ó, 0,33333. Só tem a parte que se repete aqui, ó, que é o 3. Tá certo? A gente poderia escrever esse 0,333 assim também, ó. 0,3 com a barrinha em cima do 3. Tá certo? Pessoal, isso aqui é uma dízima periódica simples, onde nas casas decimais só tem aquilo que faz parte do período. Aqui também, ó, 7,57. Veja que aqui a gente tem um 7 que não faz parte do período, né? Só que as casas decimais só tem coisas periódicas. Então, esse 7,57 significa isso aqui, pessoal. 7,5757575, isso aqui infinitas vezes. Então, veja aqui também, ó, na parte decimal só tem aquilo que é periódico. Então, é uma dízima periódica simples. Já na dízima periódica composta, pessoal, é dessa forma aqui, ó. 1,5444, que a gente poderia representar assim, ó. 1,54 com uma barrinha aqui em cima do 4. Veja que aqui nas casas decimais a gente tem um número que não faz parte do período, que é esse 5. Então, aqui a gente tem uma dízima composta. Da mesma forma é aqui, ó. 2,23 com 45 se repetindo. Então, isso aqui é igual ao quê, pessoal? 2,23, 45, 45, 45, isso aqui é infinitas vezes, né? Agora que a gente já definiu o que é cada uma delas, como é que a gente encontra a fração que representa esses números? Para cada um, a gente vai fazer de uma forma diferente, mas que utilizam o mesmo princípio básico, tá certo? Pessoal, o objetivo, quando a gente precisa encontrar uma fração geratriz, o primeiro objetivo é que a gente elimine as casas decimais. No primeiro caso aqui, ó, x igual 45,75, eu vou colocar assim, ó, x igual 45,75. Nesse caso, pessoal, para eliminar as casas decimais, basta que eu multiplique isso aqui vezes 10 elevado, pessoal, ao número de casas decimais aqui, ó. No caso aqui, ele tem quantas casas decimais? 1, 2. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 2, que é 100. Basta você contar. O expoente é o número de zeros da potência de 10. Então, isso aqui vezes 100 vai ficar o quê? 100x é igual a 4.575. Veja que agora, pessoal, não tem mais casas decimais. E aí, ó, basta eu passar esse 100 para o outro lado que eu já vou ter uma fração. E essa fração, claro, representa o número. Então, aqui eu vou ter, ó, x igual 4.575 sobre 100. E aí, pessoal, essa fração aqui já é uma fração geratriz desse número, mas essa fração ela não é irredutível. Então precisa da gente reduzir, né? Simplificá-la. Como é que a gente faz isso? Dividindo, procurando o maior número que dê para dividir os dois. Certo? O número de cima, que é o numerador, e o número de baixo, que é o denominador. E aí, pessoal, o maior número que divide esses dois é 25. Então eu vou dividir por 25. Se lembre que como a gente quer uma fração equivalente, né, que representa a mesma coisa, então tem que dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo. Quando a gente faz a divisão disso aqui por 25, nós encontramos 183 quartos. Certo, pessoal? Isso daí é a fração, ó, essa daqui é a fração geratriz desse número.
Se você fizer a divisão de 183 por 4, vai encontrar exatamente esse número. No caso das dízimas periódicas simples, é um pouquinho parecido, mas também é um pouquinho diferente. Então, ó, eu vou pegar x igual a 0,333333 e vou multiplicar, pessoal, com o mesmo princípio da outra. Eu vou multiplicar por 10 elevado. Aí eu vou olhar aqui agora, ó, quantas casas se repetem, quantas casas fazem parte do período. No caso aqui é só uma, que é só esse 3, não é que está se repetindo? Então eu vou multiplicar por 10 elevado a 1, que é 10. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter 10 vezes x, 10x, igual a quanto? 10 vezes 0,3333 vai ficar 3,333, dessa forma. E aí, pessoal, veja que a gente não eliminou as casas decimais agora. É isso que a gente vai fazer de diferente. Vejam que as casas decimais dessas duas partes, elas são a mesma. Então, se eu subtrair esses dois números, eu vou acabar com essas casas decimais. Então, ó, vou fazer aqui, ó, eu vou subtrair o de baixo e vou tirar o de cima, tá certo? Então, 10x menos x vai dar quanto, pessoal? 9x. 3,333 menos 0,333, essas duas partes aqui vão ser eliminadas, porque são iguais. Então, quando a gente subtrai, fica 0, né? 3 menos 0, 3. Então, vou ficar x é igual a 9x igual a 3. E aí vai ficar o quê? X igual a 3 sobre 9. A gente pode simplificar essa fração, dividindo para 3 e dividindo para 3. 3 dividido para 3, 1. 9 dividido para 3, 3. Então, 1/3 é a fração que representa 0,3333. Se você dividir 1 para 3, você vai encontrar esse número. Tá certo, pessoal? E aí, ó, 7,57. Ela é um pouquinho diferente, porque ela tem um número aqui, ó, mas esse número não importa, porque ele está antes da vírgula. Tá certo? Então, só o que importa, nesse caso aqui, é depois da vírgula. Veja que depois da vírgula, ele está se repetindo, né? O 57, 57, 57. Nesse caso aqui, pessoal, tem quantas casas decimais se repetindo? 2, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Vai multiplicar por 10 elevado a 2, que é, no caso, 100. 100 vezes x, 100 x é igual... Quando a gente multiplica por 100, não tem 2 zeros, então ele vai andar duas casas decimais. 1, 2. Então, eu vou ficar com 757,57, infinitamente. E agora, pessoal, veja que as casas decimais estão iguais. Então, basta que a gente faça o quê? Subtraia os dois. 100x menos 1x vai dar 99x. Igual, a parte decimal está igual, então ela vai ser cancelada. 757 menos 7 vai dar 750. E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer agora? Basta passar o 99 para o outro lado, né? X é igual a 750 dividido para 99. Essa fração aí, pessoal, dá para simplificar. Basta que a gente divida para 3. 750 dividido para 3 vai dar 250. 99 dividido para 3 vai dar 33. Essa fração aqui representa esse número. Certo? É a fração geratriz daquele número. Vamos para a dízima composta, que também é um pouquinho diferente, mas que também utiliza mesmo princípio básico. Então, vamos lá, pessoal. Observem que agora eu vou fazer isso aqui. Ó. X é igual a 1,5... 4, 4, 4. Sempre, pessoal, quando a gente vai fazer essas coisas aqui, é melhor que a gente utilize os números repetindo um pouquinho, 3 vezes ou 2 vezes, e colocar reticências. Não é bom para fazer essas contas utilizar isso aqui, não. Tá certo? Mas também dá certo. Mas vamos fazer dessa forma. Tá bom? Então, ó, aqui, pessoal, veja que se eu multiplicar primeiramente, só multiplicar por 10, eu não vou ficar com as mesmas casas decimais. Então, ó, eu vou multiplicar primeiro para que fique na parte decimal, só fique aquilo que está se repetindo.
Então, aqui, ó, x igual a 1,54444. Então, primeiro, ó, não tem um número só que não faz parte do período. Então, eu vou multiplicar por 10 elevado a 1 primeiro. Tá certo? Que é 10, né? E aí vai ficar o quê? 10 vezes x, 10x. Isso aqui vezes 10 vai andar uma casa, né? Então, vai ficar 15,444 infinitas vezes. Observem, pessoal, que as casas decimais, elas não são iguais. Estão vendo? Então, se eu subtrair, isso aí não vai dar zero, porque são diferentes. Então, pessoal, eu vou ter que multiplicar de novo, ó. Agora, ó, qual é o período aqui? Ela se repete de quanto em quanto, né? Um número só, então eu vou multiplicar por 10 elevado a 1. Que também é 10. Primeiro eu multiplico, ó, pelo número de casas que não faz parte aqui, ó. Nesse caso aqui é só um que não faz parte. Então eu multiplico por 10 elevado a 1. Nesse caso aqui, ó, pessoal, eu vou multiplicar por esse número, é 1 também, porque só tem um número se repetindo. Tá certo? E agora vai ficar o quê? 10 vezes 10x, 100x. Igual, ó, aí 10 vezes 15,44 vai ficar 154,444, assim infinitamente. Agora sim, ó, veja que agora as partes decimais estão idênticas. Aí nós podemos subtrair. Então, eu vou subtrair desse daqui, eu vou subtrair esse. 100x menos 10x vai dar quanto? 90x. Igual a 154 menos 15 vai dar quanto? 139. Então, x vai ser igual a 139 sobre 90. Esse daqui não dá para simplificar, porque não tem nenhum número diferente de 1 que dê para dividir esses dois números. Então, a gente deixa assim. Essa fração aqui é a fração geratriz que representa este